Podcast do Transporte. Estes são os destaques do Podcast do Transporte. Uma entrevista especial com a administradora dos transportes públicos da região metropolitana de Lisboa, Sônia Alegre, diretamente de nosso estúdio na Arena ANTP. Qualquer modo, qualquer horário, qualquer operador, seja público ou privado, seja barco, ônibus, trem, não interessa. Todos os transportes que existem na área metropolitana de Lisboa e que envolvem estes 18 municípios, 3.000 km², 3 milhões de habitantes, são para a utilização destes 3 milhões de habitantes. Ailton Brasiliense, presidente da ANTP, uma referência em mobilidade, faz um balanço positivo das últimas décadas e nos dá uma receita nem sempre fácil de seguir. Hoje você tem prefeitos com visão clara, você tem governadores com visão clara, você tem pessoal técnico de alto nível, prefeituras do Estado, da União. Se nós pararmos de eleger seres do outro planeta em diversos lugares, se nós pararmos de dar colher de chá para destruidores da sociedade, eu acho que a gente vai dar um avanço. Eu sou Alexandre Pelegi e este é o Podcast do Transporte. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Sônia Alegre é administradora da TML, que é a sigla para Transporte Metropolitano de Lisboa. Ela veio ao Brasil para participar de um painel da Arena ANTP sobre a revolucionária experiência dos 18 municípios da Grande Lisboa, que decidiram, entre outras inovações, unificar o sistema de bilhetagem e reduzir bastante o preço da passagem, ações que fomentaram o incentivo ao uso do transporte coletivo. Nós recebemos Sônia Alegre no estúdio do Podcast do Transporte, junto com o nosso parceiro e editor-chefe do Diário do Transporte, Adamo Mazzani, e ainda a jornalista Ana Paula Rodrigues, da Rádio Bandeirantes. E conversamos então sobre a solução portuguesa para um grande problema que aflige a mobilidade urbana no Brasil, que é a falta de uma coordenação no transporte das regiões metropolitanas. E nossa primeira pergunta para a representante do transporte metropolitano de Lisboa foi sobre a questão tarifária e também como foi resolvida a gestão de um sistema composto por 18 municípios. Em Lisboa existiam dois tipos tarifários. O tarifário para aquele que é o usuário ocasional e aquele que é o utilizador frequente. E, portanto, ao nível da utilização frequente, existiam alguns passos intermodais. Eu, quando digo intermodais, era do município A para o município B, ou um passo que dava só direito à utilização do autocarro, do ônibus ou só do barco, e, portanto, eram frações de utilizadores. Não havia, digamos assim, um tarifário que permitisse cobrir todo o território dos 18 municípios, apenas cobria umas partes e, portanto, todo este sistema era realmente complexo. Era quase preciso fazer um mestrado para compreender o sistema. E então tínhamos situações de pessoas que viviam em Mafra e que queriam ir para Lisboa, que são dois municípios relativamente longínquos um do outro, mas dentro da mesma área metropolitana de Lisboa, em que, por exemplo, uma família gastava 500 euros em passe para o pai, a mãe e os dois filhos. E como é que funcionava esta utilização? Tinham um cartão para fazer a deslocação do sítio X ao sítio Y, depois tinham outro cartão para fazer do sítio Y ao sítio Z. Portanto, todo o sistema funcionava de uma forma muito desorganizada e desestruturada, porque realmente não havia aqui um fio condutor. E o usuário é quem perdia, não é? No fundo, o usuário tinha uma má experiência de utilização. O novo tarifário custa 40 euros no máximo, se tiver aqui uma amplitude geográfica dos 18 municípios, qualquer modo, qualquer horário, qualquer operador, seja público ou privado, seja barco, ônibus, trem, não interessa. Todos os transportes que existem na área metropolitana de Lisboa e que envolvem estes 18 municípios, 3.000 km², 3 milhões de habitantes, são para a utilização destes 3 milhões de habitantes. Portanto, é a primeira vez que existe um título verdadeiramente interoperável, verdadeiramente intermodal,
as pessoas saem com aquele cartão e aquele cartão pode ser utilizado em qualquer modo, em qualquer município. Por exemplo, eu moro em Santo André, região metropolitana de São Paulo, do lado da capital paulista. Para eu me deslocar, eu preciso de 3 cartões. Era a realidade. Dos trilhos, do ônibus da MTU, a gerenciadora metropolitana, e do ônibus municipal de Santo André. E hoje também, se eu quiser andar de São Paulo, eu preciso do bilhete único também do ônibus municipal de São Paulo. Agora, uma dúvida que a gente vê aqui muito no Brasil, essa questão de unificação de bilhetagem eletrônica, é que a tecnologia permite. Só que os empresários de ônibus, um não quer abrir o sistema para o outro. Né? O empresário de ônibus que opera, por exemplo, no ABC, não quer abrir o seu sistema para o empresário de ônibus que opera na capital paulista. Lá os operadores são públicos, são privados? Como que é o perfil do operador do transporte? Nós temos os dois. Temos o público e o privado. Quando a Transportes Metropolitanos foi criada, ela foi criada por força de lei. E essa mesma legislação que saiu e que permitiu aos municípios criarem um veículo empresarial para, no fundo, operacionalizarem aquilo que era a estratégia metropolitana, ao mesmo tempo, essa lei dizia assim, mas esta empresa também terá que ter aquilo que é o sistema de bilhetagem da área metropolitana de Lisboa. E esse sistema de bilhetagem estava nas mãos dos privados. Havia aquilo que era um acordo complementar de empresa, portanto havia uma empresa que foi constituída por 7 operadores privados e que no fundo o que é que fizeram? Juntaram-se para no fundo trabalhar sobre aquilo que era comum entre eles do ponto de vista tecnológico. Eles criaram um sistema de bilhética. Todos os dados daqueles 7 operadores estavam a confluir para um mesmo sistema de bilhética. O que o Estado disse foi, esta empresa nova que vai ser constituída não é possível exercer aquilo que são as suas funções da autoridade se não tiver um sistema de bilhetagem que permita ter toda a informação. E, portanto, o que é que ela fez? Extinguiu, a própria empresa que cria a TML, extinguiu a empresa anterior e, portanto, todos os ativos daquela empresa, o conhecimento, as pessoas, o sistema de bilhetagem, reverteu para a Transportes Metropolitana de Lisboa e somos nós hoje que fazemos toda a gestão do sistema de bilhetagem. A gestão é pública, então? A gestão é pública. E a grana para bancar isso é pública também, então? Porque isso tem um custo alto, né? Isso. Você disse bem, né, que um casal e 2 filhos, para sair de Mafra e chegar em Lisboa, gastava por mês 500 euros. Isso. Quanto gasta agora que houve essa mudança? Existe uma coisa em Lisboa que se chama o Passe Família. As famílias, independentemente do número de filhos que têm, seja o pai, a mãe, 4, 5, 10 filhos, pagam no máximo 80 euros. Pagam no máximo o valor correspondente a 2 passos metropolitanos. Portanto, como devem perceber, isto foi profundamente estrutural. As pessoas que antes gastavam 500 euros passaram a pagar no máximo 80 euros. Aí tem um subsídio para isso. Esse. Ou seja, o Estado teve a capacidade de construir esta lei, o Estado impôs que iria ser assim, mas naturalmente para que isto fosse assim, teria que compensar os operadores pela diferença, não é? Porque a receita do sistema iria naturalmente sofrer aqui um abalo, porque havia tarifas mais altas, passámos a ter umas tarifas mais baixas, naturalmente isto também um pouco atenuado por aquilo que foi o aumento da demanda, mas ainda assim poderia haver aqui uma perda de receita, que houve. E portanto o que é que foi feito? Foi feito aqui um programa de apoio à redução tarifária, lançado pelo Estado, operacionalizado pelos municípios, que basicamente o que é que fez? Congelou aquilo que foi a receita dos operadores até à data da entrada do tarifário e disse assim, esta é a receita de referência. A partir daqui, tudo aquilo que for a vossa receita efetiva de bilhetagem, eu compenso a diferença. Naturalmente que havia um teto de subsidiação, mas também o Estado não estava disponível para pagar os novos usuários que entravam no sistema, porque esses novos usuários vieram pela redução da tarifa e, portanto, a redução do tarifário teve o efeito que se pretendia de aumento da demanda. Mas aqueles que eram os clientes que já existiam no sistema, portanto, vamos imaginar que era 1 milhão, esse 1 milhão, a diferença entre aquilo que pagavam e aquilo que passaram a pagar, essa diferença teria que ser paga e subsidiada aos operadores. Em relação à qualidade dessa relação do usuário, houve alguma grande mudança? Como é que vocês estão em relação à reclamação também? A gente falou bastante sobre isso agora há pouco aqui, né? Então, eu queria saber como é que está essa relação. Nós passamos algumas décadas de desinvestimento no setor. Portanto, o material circulante carecia daqui de algum investimento, todo este setor carecia aqui de algum investimento e, efetivamente, o Estado está a fazer um enorme investimento nisto. A Transportes Metropolitanos de Lisboa tem também aqui um papel de autoridade e de gestora daquilo que foram os contratos de serviço público que lançou do transporte rodoviário. Portanto, nós neste momento temos uma rede de transporte rodoviário a ser operado por 4 operadores,
com SLAs perfeitamente definidos, com indicadores perfeitamente definidos, com regras de operação perfeitamente definidas. E quando digo regras de operação, são desde o plano de oferta àquilo que é o tipo de autocarro com que pode operar. Portanto, nem que seja por esta via, o que é que está a acontecer? Nós estamos a impulsionar uma melhoria naquilo que é o transporte público que estamos a oferecer às pessoas. Estamos só a oferecer quantidade, estamos a oferecer também qualidade. Os autocarros que circulam na cidade de Lisboa, neste momento, têm uma idade média da frota de cerca de 1 ano, porque grande parte da frota deste concurso veio nova. E grande parte também da frota que está a operar neste momento tinha condições obrigatórias de sustentabilidade. Portanto, a própria frota tinha que ter aqui uma determinada percentagem de que fosse ecologicamente melhor do que aquilo que eram os transportes circulares. É isso. Não necessariamente. Podiam ser Euro 2, podiam ser a gás, podiam ser a hidrogênio, podiam ser elétricos. Cada um dos 4 operadores poderia fazer a escolha que entendesse. Naturalmente que estamos a fazer aqui uma transição significativa para o elétrico, mas há também alguns operadores que optaram pelo gás. Naturalmente que isto agora, com o preço do gás a aumentar por causa da crise na Ucrânia e na Rússia, não foi a melhor opção, mas foi uma opção que foi feita. E é naturalmente ecológico também e, portanto, foram aceitas estas opções. O que eu acho interessante na experiência que a Sônia nos contou, primeiro, houve uma concertação entre o Estado e os municípios. A gente tem essas tentativas, por exemplo, no Grande Recife. Há muito tempo eles que chegaram a criar o consórcio Grande Recife, mas das cidades da região metropolitana, apenas 3 hoje atuam juntas. O resto não quis aderir. Lá em Lisboa, em Portugal, não teve querer. Os municípios chegaram a conclusão que a única saída para resolver o problema de melhorar a mobilidade da região e diminuir a tarifa foi o quê? Foi fazer essa concertação. Aí o Estado fez o acordo. Vocês querem o quê? Uma tarifa mais baixa? A tarifa máxima é essa, a gente paga a diferença. E aí baixou um decreto e a partir daí o município não teve escolha. Só que, como você estava explicando, o município também dá a sua contraparte. Isso. Esse subsídio não é só do Estado, há parte da prefeitura, mas é de acordo com a condição do município. Isso. Tudo isto foi construído com base num decreto. Mas é também necessário compreender que há um consenso. Não andam os municípios em guerra com o Estado e os operadores em guerra com os municípios. Isto não existe. Eu acho que, acima de tudo, todos perceberam que o objetivo é o mesmo, é as pessoas, a coesão territorial, é a coesão económica. E isto foi muito relevante, porque independentemente da cor política dos 18 municípios, os 18 municípios conseguiram encontrar aquele ponto de equilíbrio que lhes diz assim: ok, isto tem que ser financiado. Por uma razão muito simples. Isto é um ciclo vicioso. O Estado quer alcançar metas climáticas que na Europa são realmente muito pesadas. Os prazos que temos são realmente muito curtos e, portanto, o caminho que se tem que fazer tem que acelerar. E, portanto, o Estado interessa que o sistema de transportes funcione. Ao Estado também interessa diminuir a sinalização rodoviária. Ao Estado também interessa que exista esta transição modal do carro para o autocarro. Os municípios interessam garantir que realmente a sua população se mova da zona A para a zona B. E tipicamente a pessoa não mora e trabalha no mesmo município. E, portanto, não faz sentido ter uma medida que só é aplicável ao seu município. Todos os municípios falam entre si e confluem naquilo que são as ideias em relação à mobilidade dos transportes. Os operadores, sejam eles privados ou públicos, é muito importante que percebamos que sem eles isto não se fazia. O Estado não consegue operar sozinho. É preciso a iniciativa privada. Se o Estado não financiar esta iniciativa privada, o que é que estas empresas irão fazer? Vão despedir motoristas? Vão começar a fazer as rotas que são só financeiramente mais interessantes? E, portanto, aquilo que é verdadeiramente o transporte público, que é servir toda a população, independentemente dela estar distante ou não, perde-se. Eu acho que todos percebemos que isto só funcionava se todas as peças estivessem aliadas. Realmente percebemos que todas as partes eram interessadas no mesmo. Eu acho que isto é muito relevante. Só não tem a extensão, quantos quilómetros tem de corredor? É muito menor do que aquilo que existe aqui em São Paulo. Esta é a dificuldade de cidades que já estão estruturadas, de alterar a lógica da cidade para, de repente,
ter ciclovias ou faixas de ónibus, vai mexer com aquilo que é a dinâmica da própria população. E é um processo difícil, porque não é compreendido por todos. Mesmo aquilo que são os parques de estacionamento junto aos interfaces de transporte público são mal encarados pela população. Portanto, as medidas estão a ser encaixadas naquilo que é o plano estratégico em termos de mobilidade e transportes, mas há umas que têm funcionado melhor que outras, estamos ainda a fazer este caminho. Em relação a gratuidades, como funciona lá? Bom, neste momento, alguns municípios, por exemplo, a cidade de Lisboa, resolveu oferecer a gratuitidade a algumas camadas da população. Eles estão a pagar o passe para todos os jovens até aos 23 anos, desde que estejam a estudar na universidade, e para aqueles que são os mais idosos, mais de 65 anos. Toda a faixa intermédia tem que pagar transporte público. O que o município faz é compensar o sistema por essa gratuitidade. O sistema como um todo, não aquele operador, não aquele modo, o sistema como um todo tem que ser compensado por esta gratuitidade. Pessoas com deficiência também têm? Não tem. Não tem. Os grupos-alvo que normalmente temos são aqueles que têm rendimentos mais baixos, portanto chamamos-lhe o passe social mais, tem aqui um desconto de 50%, mas é preciso mostrar e comprovar que tem efetivamente uma renda mais baixa. Temos um desconto para as crianças até aos 12 anos, que não pagam, e depois temos um desconto para os mais de 65. E, portanto, tem que provar que tem os 65 anos. E é muito importante que se perceba que este envelope financeiro não é um envelope financeiro integralmente do Estado. A maior fatia é realmente do Estado, mas os municípios foram chamados também a compensar o sistema de transportes que eles gerem. E, naturalmente, que nem todos pagam o mesmo. Foi uma equação complicada, porque não é só quem tem o rendimento per capita, é quem tem o rendimento per capita mais alto ou mais elevado, é aquele que tem a maior densidade populacional. Portanto, foram considerados vários critérios até que os 18 municípios considerassem que aquilo eram as percentagens adequadas de financiamento de cada um dos municípios. Não houve aquela coisa de, mas ele paga mais do que eu pago menos. Não, houve realmente um consenso sobre aquilo que era o nível de financiamento que cada um dos municípios teria que ter para este programa. Agora, não tenho dúvidas nenhumas, o nível de financiamento do sistema é elevado. Vamos imaginar que o sistema tem um nível de receita de 1 milhão de euros ou de reais, digamos assim que 20% desse 1 milhão é colocado pelo Estado e o restante é receita da bilhetagem. Em São Paulo a gente está 50-50. Provavelmente para se conseguir o equilíbrio era preciso aumentar a procura. Para aumentar a procura são precisas medidas drásticas, necessariamente diminuir aquilo que é a tarifa. Quer dizer, diminuir a tarifa é melhor financeiramente para um sistema, desde que atraia mais usuários. Isso. E no nosso caso, nós agora a partir de 2022 já estamos em níveis de pré-pandemia. Naturalmente o número de passageiros que estão a utilizar esse passo diminuiu, mas isso tem a ver com as lógicas de transporte hoje em dia, com os teletrabalhos. Mas ainda assim, repare, as pessoas preferem pegar e comprar o passe porque o valor é tão baixo que mesmo que utilizem menos, continua a ser mais barato do que comprar a tarifa ocasional. Não, e uma coisa que eu acho interessante, a gente fala do subsídio em São Paulo, mas é o subsídio para o sistema de ônibus. Isso. Lá eles resolveram o problema seguinte, olhar o transporte como mobilidade. Isso, integral. Não foram ver o setor, não, o ônibus, aí tem o metrô, aí tem... Não, é o sistema. É um sistema de transporte. Quanto custa o sistema? O sistema custa tanto. Quanto a gente arrecada? Tanto. Quanto falta? X. Vamos baixar a tarifa? Vamos. Quanto vai precisar mais de dinheiro? Tanto. O governo banca. E aí entra a questão da interoperabilidade, ou seja, um cartão só se anda em qualquer meio de transporte quantas vezes você quiser durante o mês. Um livre trânsito. Uma aposta clara não só naquilo que são as movimentações pendulares, casa-trabalho, mas também lazer. Sim. Porque não as pessoas utilizarem a rede de transportes para ir à praia? Porque não utilizar para ir ao teatro ou ao cinema? E outra coisa interessante, cada prefeito tem uma posição política diferente do outro. Isso. E mas isso todos convergem. E isso em nenhum momento impediu esse consenso, porque se entende que o transporte público é um bem social para todos. Isso mesmo. Todos ganham. Aquilo que há pouco estava a ouvir ali num painel e que eu acho que vou adotar, porque é realmente muito importante. Nós temos que deixar de falar em mobilidade urbana. É mobilidade humana. E, efetivamente, temos que colocar as pessoas no centro. Não, temos que ter medidas muito concretas que metam as pessoas no centro. E isso só vai acontecer quando o transporte público responder eficazmente àquilo que são as necessidades da população. Isto é o mais relevante e o mais importante. Experiência muito interessante, hein? E pode aguardar, porque tem muito mais
Este jornalista que vos fala está em Lisboa para conhecer ao vivo este sistema. Logo mais, vamos mostrar direto da capital portuguesa como funciona de forma integrada o transporte público nos municípios que formam a região metropolitana. Vamos falar também da experiência de eletrificação em visita à garagem da Aviação Alvorada. Mostrar ainda a nossa experiência utilizando o cartão navegante para andar de ônibus, trem, metrô e barcos. E muito mais. Podcast do Transporte. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Chequio, software especialista em vistoria. Transdata, conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Praxio, líder e referência em tecnologia para a gestão de empresas de ônibus. Podcast do Transporte. Ailton Brasiliense é o presidente da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, mas, sobretudo, um ícone da mobilidade no Brasil. O engenheiro já atuou no Denatran, no Contran, no Metrô de São Paulo, na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e, claro, sem esquecer também da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo. Sendo, portanto, um protagonista e, ao mesmo tempo, uma testemunha ocular da história do transporte coletivo no país. No encerramento da Arena NTP, nós conseguimos um tempinho com ele no estúdio do Podcast do Transporte, e Ailton nos surpreendeu com um ponto de vista otimista, que fala na mudança de comportamento das pessoas e também compara os veículos em demonstração nesta última edição da Arena NTP com o que se via nas ruas 10, 20 anos atrás. Você teve a oportunidade de ver aqui os veículos que foram mostrados. Não dá para comparar o padrão desses veículos aqui com o padrão que você tinha 10 anos atrás. Vou nem dizer 20, que é muito. O padrão de conforto, de segurança, de confiabilidade é nitidamente diferente. À medida que você introduz novos ônibus com essas novas versões, o usuário percebe. O que está faltando é um lado público de definir o espaço público como um espaço que realmente tem que ser respeitado. E não necessariamente porque tem uma câmera que vai fotografar o cidadão que invadiu a simpática faixa. Eu rodo bastante em São Paulo, eu vejo hoje o respeito à faixa de ônibus muito maior do que era. Alguém pode falar, mas está longe do que deveria ser. É uma outra coisa. Mas hoje o respeito à faixa de pedestre, à faixa de ônibus, é uma condição excepcional. O modelo que a gente trabalha na NTP, obviamente, tem que ser a caminho da utopia, mas com os pés no chão. Hoje eu tenho a possibilidade de puxar meu celular, acessar o site suficiente e fico sabendo daqui quanto tempo vai passar no meu ônibus ou vai passar no meu trem num determinado local. Então eu saio de casa já sabendo o que vai acontecer. Eu abro a porta na minha casa e tem uma coisa chamada calçada, onde eu não fico andando de amarelinha, pulando para lá e para cá. Calçada concretada, bem mantida. Eu chego no cruzamento, tem faixa de pedestre respeitada. Apesar de eu estar na faixa, não tem que ficar olhando para ver se o motorista vai topar parar para mim. Hoje, o grau de respeito é inquestionavelmente melhor do que era há 10 anos atrás. Ah, então já chegou no ponto ótimo. Não. Investimento em educação como um todo, era demorado. Hoje é difícil você ver um carro, baixar o vidro do carro e jogar um papel para fora. Pode ser mais cigarro, tem, raro. A educação foi. O uso de cinto de segurança, que começou em 87, 90, coisas do tipo, que era excepcional. Hoje o excepcional é não usar. E essa é uma grande verdade. Em quase tudo houve melhorias consideráveis. E a gente às vezes perde essa visão, porque está acostumado a ver os problemas. Não é nem uma questão de querer apenas criticar. É que a gente, pode acreditar, quer ser parte da solução. Só que nessa toada, às vezes, as conquistas que já foram acumuladas podem ficar esquecidas.
Ou a gente até esquece o quantos congressos de mobilidade da NTP já mobilizaram de gente, ideias e ações concretas e transformadoras, e que esse espírito fazedor continua firme e ativo em cada edição da Arena NTP. Inclusive esta última, deste ano, como nos lembra o próprio Ailton Brasiliense. Grande parte das pessoas que estiveram aqui vieram mostrar o que eles já fizeram, vieram mostrar o que estão propondo fazer. Ou seja, estão discutindo um nível de serviço e dizendo, em breve estaremos um nível acima. Você vai ver também que as velocidades de implantação desses projetos são evidentemente diferentes. Questões culturais, questões financeiras, questões políticas, todas elas interferem. Mas hoje há uma expectativa por parte da população de que aquilo que você viu aqui desenhado, entre aspas, como otimista, é o que o cidadão espera. E um detalhe, ele cobra. Então, o que está acontecendo agora é o nível de cultura de pedestres e condutores que tem um nível de respeito maior que já se teve, por isso que o número de acidentados de trânsito caiu de 3.000 por ano para menos de 1.000. Essa queda impressionante de mortalidade, gente, é da cidade de São Paulo, de 1986 para cá, como explica o presidente da NTP, Ailton Brasiliense. Com um detalhe, a frota é o triplo. Você pegou a população de São Paulo que não chegava a 9 milhões, passou para 12, botou 3 milhões de pessoas a mais, botou o triplo da frota, hoje são 8 milhões, e o número de atropelados caiu para menos de 1/3. E parte disso não é nem pedestre, é motociclista. Se você pegar o pedestre, a queda é muitíssimo maior. Isso significa o quê? Que estamos satisfeitos? Claro que não. Jamais é possível você se conformar com a morte de uma pessoa num acidente de automóvel, que aliás não é um acidente, fatalmente é uma coisa previsível. Alguém excedeu a velocidade, alguém não respeitou as faixas de circulação que estão andando, algum pedestre que bobeou numa passagem arriscada, alguma moto que fez o que não devia. E esses números se valem com o Brasil. Nós temos um número de mortos no Brasil altíssimo, bárbaro. Só tem um detalhe. Ele não passou de 40 mil. De novo, quando a frota quase dobrou, esse número quase se manteve. O que é uma barbaridade. Eu estou falando só de mortes, tem que falar os sequelados. Mas seja como for, a cultura nossa, diferentemente de outras, preferiu se autoeducar mais ao longo do tempo. Em outras palavras, o Brasil resolveu pegar a estrada mais longa, mas tem andado, e isso a gente não pode negar. Da mesma maneira, o presidente da NTP enxerga bem os problemas da classe política que, vira e mexe, puxa o freio de mão do setor ou cisma de implantar ideias mirabolantes. Mas até nesse ponto, Ailton Brasiliense tem visto razões para a gente trabalhar com otimismo. Hoje você tem prefeitos com visão clara, você tem governadores com visão clara, você tem pessoal técnico de alto nível, prefeituras do Estado, na União. Se nós pararmos de eleger seres do outro planeta em diversos lugares, se nós pararmos de dar colher de chá para destruidores da sociedade, eu acho que a gente vai dar um avanço. Então o nosso propósito é uma cidade sem acidentes, tempo de viagem conhecido, transporte público de qualidade é possível construir, não é uma farsa, é possível. É possível conviver com o automóvel desde que ele seja subordinado ao transporte público, ou seja, desde que o privado se subordine ao público, desde que o minoritário se subordine ao majoritário. E esse é o papel da NTP. Nós fizemos 22 congressos disso aqui, fizemos mais de 150 revistas, cada uma delas com mais de 10 artigos, fizemos comissões técnicas de mais diversos temas e continuamos jogando sementes. Ficamos 4 anos sem fazer congresso, por conta do Covid. Então, nós estamos retomando o ritmo da NTP. Então, é o que a gente espera. Nós estamos com 46 anos. Daqui 4 a gente vai fazer 50. E eu espero que daqui para lá, não só a gente esteja melhor, mas que esta comunidade tenha a oportunidade de disseminar conhecimento e principalmente fatos concretos. O discurso é muito bom, mas fato concreto, ninguém muda ele de lugar. Hoje, por coincidência apenas, estamos muito portugueses cá no podcast do transporte. E isso nos leva ao livro do Desassossego, do genial poeta lusitano Fernando Pessoa, que lá pelas tantas diz:
O êxito está em ter êxito e não em ter condições de êxito. Condições de palácio tem qualquer terra larga, mas onde estará o palácio se não o fizerem ali? E a gente cita esse trechinho de Fernando Pessoa porque vamos falar um pouco da memória da mobilidade e do reconhecimento de pessoas que, sem terem em mãos condições de palácio, construíram, fizeram e assim conquistaram êxito. É assim que Adamo Bassani apresenta este evento que referencia ônibus de diversas épocas e pioneiros do transporte público. A Bus Brasil Fest é uma realização do Portal do Ônibus, feito por fãs que curtem o transporte coletivo e tem o apoio do Diário do Transporte. Como tem ocorrido nas últimas edições, empresários de ônibus pioneiros do setor são homenageados. Desta vez, em Campinas, a homenagem foi para Belarmino de Ascensão Marta, empresário português de 87 anos, que no evento mostrou bastante vitalidade. Belarmino, fundador do grupo Belarmino, começou nos transportes em 1961 e, depois de tantos anos, é dono agora de um império, com cerca de 3.000 ônibus. Somente a Sambaíba Transportes Urbanos, que atua na capital paulista, tem cerca de 1.300 coletivos. No evento, Belarmino contou um pouquinho de sua história e o podcast de transporte e o Diário do Transporte trazem para o nosso ouvinte. Eu nasci numa aldeia chamada Vilar do Rei, Trás-os-Montes, concelho de Mogadouro, distrito de Bragança. Em 49, eu era para ir para o Canadá, mas minha mãe, não é que ela brigou com meu pai, ela deu a opinião dela, que no Canadá se falava inglês e no Brasil se falava português. E ela acabou vencendo. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus que me trouxe para essa terra maravilhosa. E agradecer aos meus pais que em 52 nós chegamos aqui ao Brasil. Mas essa trajetória do ônibus surgiu do cunhado meu, mais alguns amigos, fazermos uma sociedade para fundar a Brasil Luxo, que começou com 3 linhas de ônibus na Zona Norte, Mandaqui, Vila Amália e Santa Inês. E, graças a Deus, foi crescendo, diversas mudanças. O prefeito daquela época, ele achava que tinha muita empresa. Realmente era verdade. Tinha 74 empresas em São Paulo. E graças a esse prefeito, ele falou, não, vamos dividir isso por área. Nós preferimos vir para o norte, porque nós tínhamos uma quantidade maior na norte do que na leste. E continuamos até hoje lá. Vocês sabem, o principal do ônibus não é o ônibus. O principal do ônibus é o passageiro. Quero agradecer, porque eu fui meio pego de surpresa, mas é muito bom poder ser reconhecido como um transportador e, acima de tudo, cada dia fazermos o melhor. Um bom dia para todos, um abraço grande. Foram destaques na Bus Brasil Fest, além de ônibus do grupo Belarmino, veículos de diversas empresas. Um dos que chamaram a atenção foi um Caio Gabriela, 1977, Gabriela 1, que pertenceu a Heroles Transportes de Mogi das Cruzes. O veículo ainda está em restauração, mas funciona perfeitamente e foi andando para lá. Não precisou de prancha, não precisou de guincho, não precisou de nada. As jardineiras da Caprioli, empresa também de Campinas, no interior de São Paulo, foram destaques, já que mostraram como era o transporte na época em que nem se imaginava haver asfalto no Brasil. No próximo ano, a Bus Brasil Fest reserva outras surpresas. E o Diário do Transporte e o podcast do Transporte estarão atentos. De São Paulo, Adamo Bassani. Podcast do Transporte. Se você não está sabendo, chegou a hora de saber.
O seu podcast do transporte é um produto do Diário do Transporte da OTM Editora e que conta com apoio institucional da ANTP. E eu, Alexandre Pelege, agradeço sua atenção e sua audição, em meu nome, no nome de Adam Bazani, do Diário do Transporte, e também de Marcelo Fontana, da OTM Editora. Aproveito para te lembrar também que quando você compartilha, comenta, curte e distribui nosso conteúdo ou nosso link e nos segue nas nossas mídias sociais, você está fortalecendo esse canal de comunicação totalmente dedicado ao setor do transporte coletivo no Brasil. Então, fique à vontade, viu, para dar essa força aí pra gente. Enquanto isso, eu revelo para você os nossos bastidores, porque o podcast do transporte tem na produção A Toda Onda, sob a direção de Luiz Henrique Romagnoli. O texto é de Fátima Mesquita e a edição de áudio está nas mãos do Lala Moreira. Letícia Patu, Mari Camargo e Marcela Senise carregam o piano no dia a dia da produção, enquanto a Meg Vicente nos empresta sua voz. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Podcast do Transporte. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com. Podcast do Transporte. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Praxio, referência em sistemas de gestão de frotas para transporte de passageiros. Com o software Globus, integre sua operação em um único sistema de ponta a ponta. Descubra novas possibilidades em praxio.com.br. Praxio, líder e referência em tecnologia para a gestão de empresas de ônibus. praxio.com.br.